Anotei algumas coisas aqui, mas na exposição do secretário, eu quase desanimei de fazer as perguntas e de questionar. Por quê? Essa comissão, secretário, terminou de fazer 26 audiências públicas em todo o estado de São Paulo. Em todas as regiões do estado de São Paulo. Desde o Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema, essa vez a gente chegou até Euclides da Cunha. Vale do Paraíba, Baixada Santista, região de Ribeirão Preto, Araçatuba. Além disso, última semana, eu visitei 3 hospitais estaduais que fecharam os prontos-socorros, em plena pandemia. E foi aprovado, e eu fiz, na última semana, 2 grandes audiências públicas. Uma na área da saúde, que não veio nenhuma autoridade do governo, e uma na área do transporte, que também não veio nenhuma autoridade do governo. E nessas audiências públicas, na primeira, nós ouvimos 60 e poucas pessoas falando. E do transporte, a mesma coisa. O que dá para entender, e que eu fiquei meio desanimado, é que quando a gente vê um quadro desse, a gente percebe que o governo, os secretários, quem está lá no palácio, quem está nas secretarias, e talvez até nós aqui da Assembleia Legislativa, nós estamos totalmente por fora de tudo. É um quadro que deixa... A última palavra aqui foi: o estado de São Paulo vai muito bem. Mas, secretário, o povo vai muito mal. Mas muito mal mesmo. A situação que o povo está vivendo aqui no estado de São Paulo, com esse orçamento, é muito ruim. É péssimo. Hoje pela manhã eu participei, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia, da inauguração de um bom prato lá na cidade de Dutra, perto de onde eu moro. O senhor precisa de ver a alegria daquele povo, daquela população, porque estava inaugurando um bom prato. Teve um vereador até que falou, Milton Leite, falou: o bom prato é o pronto-socorro da fome. No lugar de ficar feliz da vida, a gente deveria ficar muito triste que nós estamos inaugurando um bom prato e essa felicidade. Por quê? Porque é por causa do desemprego, por causa da fome, por causa da miséria que está nesse país, e aqui em São Paulo também não é a mesma coisa. E aí eu vou fazer algumas perguntas que a gente não consegue entender, e se o secretário ou o governo Dória fizesse audiências públicas de uma forma didática, para o povo entender, lá onde nós vamos fazer as audiências públicas, em todo o estado de São Paulo, para aquele povo que participou das audiências públicas e que não tinha nenhum representante do governo, e ouvisse esse povo, ia ficar com vergonha de mostrar esses resultados do estado de São Paulo. Com vergonha, porque é bom para o estado, mas muito ruim para a população. Vamos começar aqui na receita. O governo prevê uma atualização de receita e da despesa para 2021. Na receita se prevê um crescimento de 21,3 bilhões e na despesa de apenas 1,5 bilhões. Primeiro modo, a gente fica feliz da vida, não? Uma receita enorme, vamos gastar menos. Gastar menos com quem? Além disso, o governo prevê um superávit orçamentário de 27 bilhões. O governo está segurando as despesas neste ano para ter mais recurso o ano que vem? A disponibilidade de caixa no final de 2020 somava 26,2 bilhões. Em 21, esse valor chegou a 59,36 bilhões. Um crescimento de 33,15 bilhões, ou 126% a mais. Quais os motivos que levaram a esse crescimento estrondoso da disponibilidade? Imagina falar que tem 59 bilhões em caixa no mês de outubro e tudo aquilo que a gente ouviu, deputado Gilmar Maci, deputado Dalben, nós 3 somos os que mais andamos nesse estado. Tudo aquilo que a gente ouviu em todas as regiões do estado de São Paulo.
Aí a gente começa a analisar algumas coisas. Pegar primeiro aqui a questão da publicidade. O governo previa gastar 194,2 milhões com a subfunção comunicação social e até 22 de outubro já havia gasto 241 milhões, ou seja, um crescimento de 47,2 milhões, ou 24,3%. Quais os motivos para o crescimento do gasto com comunicação social? A pandemia não deixou para retomar os investimentos, segurou um monte de coisa. Quer dizer que a publicidade, a comunicação não teve problema de pandemia. Vamos gastar. O gasto com comunicação e parte dos gastos com publicidade, que cresceram 61,5% entre 2020 e 2021, lembrando que esses dados são de 22 de outubro, é bem recente, o gasto com publicidade institucional subiu 100 milhões, ou seja, 109%. Esse governo que está aí. Uma das coisas que a gente ficou perplexo no interior, em todas as regiões que a gente foi, começando pelo Vale do Paraíba, deputado Gilmaci, e a gente, quem mora nos grandes centros, não tem dimensão de que significa estradas vicinais para escoamento da produção, e a gente ouviu isso em todos os lugares, lá no fundão de São Paulo. O governo vem insistindo que neste ano aumentaria os recursos para melhorias das vicinais. Esta foi um dos grandes pedidos da população paulista nas audiências públicas para o orçamento de 2020. Nos 2 primeiros anos do governo, 564 milhões, ou 93% dos recursos previstos, não foram realizados. E neste ano, até dia 22 de outubro, somente foi aplicado 20% do valor previsto. A gente não tinha esses dados nas audiências públicas. Imagina a gente falar isso para aquele pessoal que precisa das estradas vicinais, porque eles produzem principalmente alimento que está alto, que está faltando na mesa do trabalhador, e eles não têm estradas para transportar esses alimentos. Quando a gente vai em regiões, por exemplo, lá no Pontal, Vale do Ribeira, a reclamação é que, além de escoar a produção, a receita deles é o turismo. E as estradas não dá para ser usada porque estão em péssimas condições. E a gente verifica que o governo aplicou 20% e está com 59 bilhões em caixa. Como o tempo é curto, a gente ouviu muito o pessoal reclamar, por exemplo, de delegacias das mulheres e casas de apoio. Aí a gente verifica que até 22 de outubro, pasmem, deputado Gilmaci, deputado Dalben, vocês ouviram isso nas audiências públicas, o povo, as mulheres reclamando, em especial as mulheres, todas elas. Até 22 de outubro, o governo Dória gastou 19% só do previsto. 2,86 milhões, de um total de 15, 22 de outubro. Que bela gestão. Que bela gestão. Bom Prato, que nós inauguramos hoje, 0 de investimento este ano. Investimentos maiores, Rodoanel não foi retomado, trecho norte. Nova Tamoios, não foi retomado. Um outro item aqui que me atinge muito, porque toda hora... Já está terminando? O seu tempo já... Estão correndo. Já terminou. Só um pouquinho de... 1 minuto a mais. Promoção e autonomia da população em situação de rua. Aquele pessoal que está na rua, plena pandemia, que cresceu pra caramba, enormemente, que estão passando fome na rua. O governo do estado de São Paulo investiu 0 daquilo que estava previsto. 0, dá para acreditar isso?
Está nos dados do governo. Urbanização e assentamento precário. 0, previsão de 4,6. E quando se falou aí que caiu o número de gastos com pessoal, né, caiu mesmo. De 44,39, como foi falado, caiu para 39,9%. Nossa, que legal, que governo bom, hein? Graças ao quê? Graças né, coitado do funcionário público, além das leis que vieram para cá, ainda é um arroxo salarial que todos eles estão reclamando de quantos anos que o governo do Estado não dá reajuste para o funcionalismo público. Então, terminando, senhor presidente, é lamentar. Eu sei que isso aqui não é o secretário, aliás, a gente tem saudade dele do Lula. A gente espera que o ano que vem voltem os dois para 2023. Mas, sinceramente, em termos de política, principalmente política social de um governo do Estado de São Paulo, é lamentável. E eu falava em todas as audiências públicas, já finalizo, um governo que no orçamento coloca 0,37 para a cultura, 0,36% assistente social, 0,31 para agricultura. Por que coloca agricultura? Por causa desses dados que eu dei. E 0,09 para esporte. Não é um governo sério. É um governo que governa para os ricos e não para a população que mais precisa. Não tem compromisso com a área social no Estado de São Paulo. Isso está provado. Está provado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.